Essa live também. Irmãos, trouxe uma palavra muito simples para os irmãos hoje, muito bonita. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, na sua casa, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." E respondeu ele: "Venha." Presta atenção nisso, irmão. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. E foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Fica com esse versículo na cabeça. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Meus irmãos, a situação que a gente está passando atualmente não é uma situação boa. Não é uma situação fácil. Muitas vezes vem esse vento forte, como veio para Pedro. Só que o que eu quero falar com você hoje? O que eu quero falar com você que está assistindo essa live? Pedro afundou porque Pedro reparou no vento. Pedro andando em direção a Jesus, Pedro caminhando em direção a Jesus, começou a andar sobre as águas. A Bíblia relata, ele andou sobre as águas. Mas quando Pedro decide reparar no vento, ele começa a afundar. A gente está passando uma situação muito complicada, uma situação estressante, especialmente a Igreja Batista da Paz. Nós sabemos o quanto nós temos lutado contra isso. Mas a palavra que eu quero te dizer hoje: não olhe para esse vento forte, não repare, olhe em Jesus, porque quando você repara nesse vento, você afunda. Jesus nos caminha sobre as águas. Os meus olhos estão no Rei, os meus olhos estão sobre o Senhor. Não importa o que esteja acontecendo no meu lado, se seja tribulação, se seja guerras, se seja brigas, os meus olhos estão no Senhor. Como Paulo fala, os nossos olhos estão fitos no nosso autor e consumador da nossa fé. Os meus olhos estão em Jesus. Eu olho para Jesus, eu não olho para o que me aconteceu de mal. Eu faço como Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, que Satanás veio e matou os filhos dele e tocou em Jó e acabou com todas as riquezas deles. Só que Jó não olhou para Satanás. Jó fala: "Deus me deu, Deus tomou." E o que? Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo que nós sabemos que a Bíblia relata que foi Satanás que fez essas coisas contra Jó, Jó olhou para Deus. Foi Deus que me deu. Não aceitamos o bem de Deus, também não aceitaremos o mal. Quanto crente, meu Deus, nessa pandemia, tanto crente falando de Satanás. Que Satanás está agindo, que as coisas estão ficando difíceis, que as coisas estão ficando complicadas. Que Satanás, meu irmão? É Jesus. Os meus olhos estão em Jesus. Satanás, quem que é Satanás? Satanás está derrotado. Satanás está caído. E nós vamos terminar o serviço esmagando a cabeça de Satanás, porque Paulo diz no livro de Romanos: "O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés." Os meus olhos estão sobre o Rei.
Os meus olhos estão sobre aquele que venceu, sobre aquele que me perdoou e me resgatou do domínio das trevas. Irmãos, nós que nascemos de novo, nós vemos o reino de Deus. Jesus fala isso para Nicodemos no capítulo 3. Você só pode ver o reino de Deus se você nascer de novo. Eu não vejo tragédia, eu não vejo destruição. Quanta gente falando, meu Deus, o mundo está acabando. Ainda mais com essa pandemia, tanto pastor, tanto pregador falando, nossa, é o fim do mundo. As pessoas esperando a destruição do mundo. Mas como Paulo, nós esperamos a renovação de todas as coisas. Nós esperamos Jesus, nós não esperamos destruição, nós não esperamos Satanás para nos atacar, nós olhamos para o autor e consumador da nossa vida. Como Pedro decidiu reparar ao vento, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. É isso que vai acontecer com você, meu irmão. Se você tirar os seus olhos de Jesus, a nossa vida, se você tirar os olhos da vida, se você tirar os olhos da verdade, os meus olhos estão sobre o Senhor que fez os céus e a terra. Mas quando eu elevo os meus olhos para o monte, eu percebo de onde me vem o socorro. E aí eu sei que o meu socorro não vem do presidente, o meu socorro não vem da vacina, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os meus olhos estão sobre o rei. Quando o rei Uzias morreu naquela região, Isaías relata na Bíblia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor, eu vejo a Jesus, eu vejo a Deus, eu não vejo destruição, eu vejo a Deus, a renovação de todas as coisas. Meu irmão, a Bíblia relata, na passagem no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 21, vai falar sobre a passagem onde Lázaro morreu, e Jesus chega ao lugar onde Lázaro estava morto, e Marta fala, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não tinha entendido, ela falava com a ressurreição. A ressurreição não é uma coisa, a ressurreição é uma pessoa, a vida é uma pessoa. E quando Jesus chega naquele ambiente onde Lázaro estava, e aquela mulher reclamando da morte, aquela mulher olhando para a morte, quando a vida, a ressurreição estava bem do lado dela. Ah, meu Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele ainda fala, o seu irmão vai ressuscitar. Mas ela com a cabeça na morte, pensando sobre a morte, pensando nas coisas ruins, ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os meus olhos estão sobre Jesus. Os meus olhos estão sobre a vida. Os meus olhos estão sobre a verdade. Nada vai me abalar, porque eu faço parte de um reino inabalável. Eu faço parte de um reino inabalável. Nada me abala. Irmãos, é necessário você nascer de novo para que você possa ver o reino de Deus, para que você possa entrar no reino de Deus. Muitos irmãos ficam vendo tragédias. Meu Deus, a televisão só fala tragédia. E muitos irmãos vivem por essas tragédias. Meu Deus, as coisas estão ficando malucas, as coisas estão ficando difíceis. A gente vai ter que fugir, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ah, e o inimigo está tentando impedir a gente. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego um dia foram jogados na fornalha pelo rei Nabucodonosor. E então o rei Nabucodonosor manda essa fornalha ser aquecida 7 vezes mais do que de costume, porque Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram a se prostrar diante de outros deuses. E eles falam para o rei,
nós sabemos que o nosso Deus é poderoso o suficiente para nos livrar da fornalha. E mesmo se Ele não livrar, nós não nos prostraremos diante dos seus deuses. Mesmo se Ele não livrar. Meu irmão, você está passando dificuldade? É esse que é o Evangelho. O Evangelho não é você ser abençoado. O Evangelho não é você ter uma vida próspera. Pode até acontecer de você ter uma vida próspera. Quem decide isso é o Rei Jesus. Quando eu reconheço, o Rei é o meu dono. O que Ele quiser de mim eu serei. O que Ele quiser de mim eu farei. Não reclamarei, porque você não fala não para um Senhor. A palavra dele é absoluta. O Rei fala e você obedece. Pode até acontecer de ter alguma coisa boa na sua vida, mas e se não tiver? Ele ainda é Rei. Ele ainda é Senhor. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Só que quando o rei vai olhar a fornalha pela segunda vez, ele percebe e fala com seus servos: eu não joguei 3 homens na fornalha? Eu vejo 4 homens andando pelo fogo e um deles se parece um filho de Deus. Deus não livrou Sadraque e Mesaque da fornalha, mas livrou eles do fogo. Aleluia, aleluia. Meu irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego não olharam para a fornalha, não olharam para o fogo, eles olharam para Deus, eles olharam para o Senhor. Onde os nossos olhos têm que estar, no Senhor, em lugar mais nenhum. Eu não olho para a esquerda, eu não olho para a direita, eu olho para o Senhor, porque Ele é o meu caminho. Para onde eu olharei? Para onde eu irei? Só Jesus. Só Jesus, meu irmão. Aleluia. Outra semelhante passagem, que Daniel foi jogado na cova dos leões. Aleluia. Daniel foi jogado na cova dos leões e, mais uma vez, um outro problema com o rei. E então, quando o rei fecha a porta, quando fecha a cova dos leões, e no dia seguinte vai visitar Daniel para ver se Deus realmente tinha salvado Daniel, e o rei vê que Daniel estava vivo. E o rei vê que Daniel estava intacto. Porque na Bíblia diz que anjos vieram e fecharam a boca dos leões. Isso é confiar no Rei, isso é confiar no Senhor. Os meus olhos estão no autor e consumador da minha fé, e em mais ninguém mais. Eu não olho para a esquerda, para a direita, para lugar nenhum. Ele não é o centro, Ele é a esquerda, a direita, em cima e embaixo, Ele é tudo. Jesus é tudo e não só o centro. Os meus olhos estão na vida, na verdade, em Jesus. Irmãos, e aí quando você percebe que você pergunta, mas por que eles foram jogados na fornalha? Só que essa não é a pergunta. Por que você está olhando para a fornalha? Por que ele foi jogado na cova dos leões? Mas essa não é a pergunta. Por que você olha para a cova dos leões? Por que bateu um vento forte em Pedro? Por que Pedro reparou no vento? A gente pergunta, por que Deus levou o nosso pastor? Mas nós sabemos. Por que você está olhando para a morte quando nós cremos que Ele vive junto com Jesus? Porque o meu Deus é o Deus da vida, Ele é o autor da vida. Aleluia, meu irmão. Ponha os seus olhos em Jesus, ponha os seus olhos no Rei. Aleluia, meu irmão. Abraão passou pela mesma coisa. Abraão foi pedido para levar o seu filho para ser sacrificado. Mas um cenário ruim que a gente vê: quem sacrificaria um filho? Quem mataria um filho? E Abraão decide fazer a mesma coisa. Abraão leva o seu filho para ser sacrificado. E na Bíblia diz em Hebreus que ele cria que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaque dos mortos. Porque ele não estava de olho na morte, ele olhava para a vida, ele olhava para a ressurreição. Os nossos olhos estão no nosso autor
e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão no autor da vida, naquele que criou os céus e terra. Os meus olhos estão em Yeshua, em Jesus. Aleluia. É necessário que você nasça de novo para ver o reino de Deus, para ver o que há de bom. Irmãos, não tem mais mal acontecendo do que bom em Miracema. Não tem mais mal acontecendo do que bom no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. O bem prevalece porque Jesus reina. Jesus reina sobre Miracema. Jesus reina sobre o Rio de Janeiro. Jesus reina sobre todo o Brasil. Jesus reina sobre todo o mundo. Jesus reina. Não é o mal que reina, é Jesus. É a vida, é o amor. Aleluia. Aleluia. É necessário que você nasça de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Nós crentes em Jesus, nós não olhamos para a morte, nós não olhamos para a destruição, nós olhamos para a renovação, pela restauração de todas as coisas, assim como diz Paulo, que nós aguardamos a restauração de todas as coisas. Aleluia. Irmãos, aleluia. O livro de Cantares, no capítulo 5, vai contar a história do amado e da amada, Cristo e da igreja, onde fala que o amado decide bater na porta da amada, e ele coloca a sua mão entre a maçaneta, mas não abre. E quando a amada vai correndo para receber o seu amado, ele já não está mais lá. E ela sai desesperada, correndo pelas ruas, e a amada, a igreja, é espancada pelas sentinelas. Ela apanha, ela sofre. E aí vem as amigas e pergunta: qual que é a diferença entre o seu amado e qualquer outro? E ela toda machucada, toda ferida, toda sangrando, começa a descrever o seu amado. O meu amado é o mais belo entre 10.000, é o mais belo entre milhares. A igreja toda machucada, toda ferida, começa a descrever Jesus, começa a descrever o amado, porque os seus olhos não estão nas suas feridas, o quanto você apanhou, o quanto você foi machucado. Os seus olhos, os meus olhos, os nossos olhos estão em Jesus Cristo, o nosso amado. E a amada termina falando: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Pode estar acontecendo uma tempestade, mas o meu amado vai me segurar. Eu vou andar sobre as águas, e mesmo que eu venha afundar, ele vai pegar a minha mão, porque ele não me abandona. Foi isso que Jesus Cristo nos prometeu. Foi isso que Jesus nos deixou como garantia. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Irmãos, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé, onde nossas esperanças estão. A minha esperança é Jesus, a minha fé é Jesus. A fé não é uma coisa, a fé é uma pessoa. Jesus, o Espírito de fé. A fé é uma pessoa, meu irmão. A minha fé é Jesus, a minha vida é Jesus, a minha esperança é Jesus. Tudo é Jesus, tudo é Jesus. Eu não vejo mal, porque eu não tenho tempo de tirar os olhos do meu Jesus para ver o que está acontecendo de mal. Eu olho para Jesus e Ele cuida do resto. E fica leve, e fica suave, fica tranquilo, porque eu não olho para a destruição, eu olho para a restauração de todas as coisas. Aleluia. Meus irmãos, os nossos olhos estão em Jesus, nosso Rei, nosso Senhor. Amém? Irmãos, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. E antes eu gostaria de orar. Você que está passando por uma dificuldade na sua casa, olhe para Jesus. Você que está passando por lutas, olhe para Jesus. Você que está passando por guerras e batalhas, olhe para Jesus, porque é de lá, é daqui, e é daqui que vem a nossa força. Jesus, amém? Deus, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos os nossos olhos no Senhor.
Nós olhamos apenas para Ti e para ninguém mais, porque só o Senhor é a vida, só o Senhor é a restauração, só o Senhor é a nossa esperança, Jesus. Nós confiamos em Ti, nós confiamos a nossa vida, os nossos bens, a nossa família, tudo em Ti, Jesus. Nós não ousamos olhar para a esquerda nem para a direita, mas para o Senhor, que é a nossa ajuda, que é o nosso socorro, que é a nossa fortaleza e refúgio, Jesus. Nós olhamos para Ti. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem feito fiel a nós, como sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.